de Emmanuel, o texto se chama Regozijemo-nos sempre. É o texto de número 102. Ele é inspirado numa passagem que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz, a passagem é no capítulo 5, versículo 16, e diz: regozijai-vos sempre. Bom, antes da gente continuar, regozijar. Regozijar se for no dicionário, regozijar é se alegrar com muita satisfação. Ou seja, uma alegria sustentada e com muita satisfação. Eu vou me permitir, daqui para diante, trocar essa palavra regozijar, que eu vou acabar me complicando, né, por alegria. Então, regozijemo-nos sempre, alegremo-nos sempre. E Paulo falou, alegrai-vos sempre para os seus discípulos. Antes da gente continuar, eu queria, uma introdução, ler uma breve historinha. É uma historinha meio conhecida, a gente encontra lá na internet, e se chama As Caixinhas de Deus. Ela diz assim: certa noite, um homem teve um sonho. Sonhou que tivera um encontro com Deus, e porque o homem se apresentasse muito triste, Deus o presenteou com 2 caixinhas. Uma delas era de cor cinza, e a outra de cor dourada. E falou Deus ao seu amigo, ao nosso sonhador: coloque todas as suas tristezas na caixa cinza e todas as suas alegrias na caixa dourada. O homem entendeu suas palavras e, desde aquele dia, passou a proceder de acordo com a recomendação divina. Depois de algum tempo, o homem se surpreendeu que a caixa dourada ficava cada dia mais pesada e a caixa cinza continuava tão leve quanto no dia em que ele a tinha ganho. Tomado de curiosidade, ele abriu a caixa cinza, queria descobrir por que ela estava tão leve. Se quase todos os dias ele colocava ali uma pequena tristeza, pelo menos. Foi então que ele percebeu que na caixa cinza, lá na sua base, tinha um buraco, por onde saíam todas as suas tristezas. E ele pensou alto, falando com Deus: por que, Pai, o Senhor me deu uma caixa com um buraco e uma caixa inteira? E o bom pai respondeu: meu filho, a caixa dourada é para você contar as suas bênçãos, por isso que ela é fechada. A caixa cinza é para você deixar ir embora todas as suas tristezas. Vamos começar essa reflexão pensando como é que estão as nossas caixinhas, a dourada e a cinza. Será que a gente não fez um furo na caixa dourada e deu uma remendada para ficar guardando as tristezas na caixinha cinza? Sim, porque a tendência da gente é dar um destaque maior para as coisas negativas que nos acontecem, quando, na verdade, acontece com a gente muito mais coisa positiva, muito mais coisa boa do que coisa ruim. Problemas, dificuldades existem na vida de todo mundo, mas também tem muita coisa legal, tem muita coisa boa. Vamos retomar aquela passagem de Paulo. Paulo mantinha, quando ele fundava aquelas comunidades, depois ele passava um tempo lá e se afastava fisicamente. Mantinha contato com essas comunidades através de cartas. Ele mandava cartas. Não existia WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha rede social. Imagina, houve uma época em que dava para viver sem essas coisas fundamentais, né? E nessas cartas, em quase todas elas, no finzinho, ele dava algumas recomendações. E nessa carta aos Tessalonicenses, na parte final, ele diz assim, nos seus últimos versículos: alegrem-se sempre. Lembra, eu troquei o regozijar por alegrar. Alegrem-se sempre. Orem sempre. Em tudo sejam agradecidos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele conclama, então, os seus companheiros, os seus amigos, os seus discípulos, né, a manterem uma atitude de alegria e gratidão constante. Ele fez a mesma coisa em outra carta, na carta aos Filipenses. Lá no finzinho, ele escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo de vós. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas
preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. Mediante a oração, os pedidos e os agradecimentos. Não esquecer de agradecer. De novo, ele junta alegria e gratidão. Se a gente for ver o contexto de vida daquelas comunidades cristãs, a gente vai ver que não era nada fácil, né? Eles enfrentavam muitas dificuldades, muitos conflitos, dificuldades, perseguições, preconceito, discriminação, agressões, violência. Tudo isso decorrente daquele conflito entre a nova fé, a fé antiga e a nova fé. A maioria dos convertidos iniciais nessas comunidades eram também judeus, que aderiram ao ideário de Jesus, né? E havia aquele conflito entre abraçar a boa nova ou, né, sendo que aquelas tendências de retornar à antiga fé, né? Que na verdade não era uma antiga, a boa nova era uma renovação daquela fé. Mas isso representava um conflito entre uma antiga e uma nova forma de viver, diferentes visões de mundo e de significado das coisas, em especial o significado da própria vida e o seu propósito, né? E apesar de tudo, Paulo falava em alegria e gratidão, juntas. Porque sim, quem tem motivos para estar alegre deve ter pelo que agradecer. E quem tem pelo que agradecer, com certeza, deve estar alegre. Numa interpretação assim bem sintética e um pouco simplista, a gente pode entender aquela exortação de Paulo, a alegria e gratidão, como que seria a atitude interior mais natural e adequada ao reconhecimento de que a providência tinha escolhido aquela turma, tinha lhes concedido a oportunidade de conhecer e abraçar a Boa Nova, né, e viver de acordo com ela. E assim contribuir para divulgar a mensagem de Jesus e seus ensinamentos, que efetivamente constituem um caminho para a felicidade, tanto individual quanto coletiva, assim como para a melhoria do mundo. Não é pouca coisa para ter, pelo que agradecer e se alegrar, vamos combinar. Numa outra chave, numa visão mais trivial, a gente pode dizer que todo mundo tem muita alegria, muitas possibilidades e motivos para se alegrar e ser grato. Basta olhar à nossa volta. Em todas as comodidades materiais de que a gente desfruta, né, está embutida a participação direta e indireta na cadeia produtiva dessas coisas, né, o trabalho de uma infinidade de pessoas que contribuíram para que elas existissem. Se a gente pegar um lápis, que o que é? Um bastãozinho de madeira com um tubinho de grafite no meio, né? Essa madeira, ela veio da árvore que teve que ser plantada, cuidada, colhida, cortada, né? Transportada para uma fábrica de beneficiamento, ser transformada em varetinhas ocas onde ia ser enfiado o tubinho de grafite. Lá já o grafite teve que ser minerado, transformado naquele tubinho que ia entrar dentro do lápis, né? Imaginem toda a estrutura para sustentar essas atividades tão simples, atividades administrativas, de logística, de suprimentos, né? Quem fez e se a gente pensar nas máquinas que participaram desse processo, e quem projetou, construiu, vendeu, comercializou, depois mantém essas máquinas, imagina tudo embutido dentro de um lápis. Imagina um carro, um celular, uma casa. No conjunto de coisas que a gente utiliza, a gente desfruta da contribuição do trabalho de centenas de milhares de pessoas, inclusive de cada um de nós. Está ali, um pedacinho, num monte de lugar que a gente nem imagina. Se a gente olhar o nosso corpo, os ancestrais das células que compõem o nosso corpo eram unidades autônomas, independentes, mas que ao longo das eras, sob a orientação divina, elas se uniram de forma colaborativa, se especializaram e hoje formam os tecidos, os órgãos e os sistemas que compõem o corpo físico que abriga o nosso espírito. Desde a nossa concepção até o presente momento, milhares de plantas e animais deram a vida para alimentar a gente. A gente já pode afirmar que a vida de cada um de nós é sustentada pela colaboração de trilhões de individualidades. Isso que é milagre. Tudo isso
para que cada um de nós tenha as melhores condições possíveis para cumprir o propósito da nossa existência, que é evoluir espiritualmente, através do aprendizado proporcionado por nossas vivências e experiências. Esta é a proposta espiritualista para o propósito e finalidade da existência, que é absolutamente consistente com uma das melhores definições de fé já propostas. Nos diz o Espírito Hamed, fé é a certeza que em toda e qualquer situação, Deus está promovendo e ampliando as nossas possibilidades de crescimento e evolução espiritual. Eu vou repetir. Fé é a certeza de que em toda e qualquer situação, Deus está promovendo e ampliando as nossas possibilidades de crescimento e evolução espiritual. Disso a gente pode deduzir que se tudo que acontece pela vontade de Deus, que é infinitamente amoroso, justo e misericordioso, então tudo que acontece é bom e é para o nosso bem, porque tudo visa a nossa melhoria e evolução espiritual. Em cada acontecimento, em cada ocorrência, por mais ou menos significativa da nossa vida, ela embute um aprendizado. Isso vale tanto para as coisas boas, mas principalmente para as coisas ruins. Porque ainda a gente aprende muito pela dor, infelizmente. Então, nessa linha de pensamento, a gente conclui que realmente a gente tem muito para que agradecer e se alegrar. Mas não para por aí. Cada um de nós tem uma razoável capacidade e habilidade motora. Quer dizer, se mexe, anda, fala, né? A gente fala, ouve, vê, tem uma relativa saúde, muitas vezes razoavelmente boa. A gente pensa, cria, aprende, tem talentos, dons, aptidões, dispõe de abrigo, agasalho, alimento. Tem alguém para se importar e se dedicar. Tem alguém que se importa e se dedica a você. Mas, além de tudo, pode uma ou várias dessas coisas que eu citei podem faltar ou ser muito limitadas. Mas, ainda assim, de alguma forma, a gente dá um jeito de superar e seguir adiante. Né? Então, a gente tem do que se alegrar e agradecer. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, ou muitas vezes, a gente não age como se a vida não fizesse mais do que a sua obrigação em prover situações boas e resultados positivos o tempo todo. E a maioria das pessoas espera lances espetaculares de boa sorte para exprimir a gratidão ao céu, como se as coisas simples não passassem de obrigação do destino. Normalmente, as pessoas só valorizam o que sente falta. Quando tem, não agradece, e quando não tem, reclama. Isso chama-se valorizar o negativo. Isso tem a ver com ficar guardando as tristezas na caixinha cinza, sem furo, e não valorizando as coisas boas, deixando elas irem pelo buraco da caixinha dourada. Aliás, valorizar mais o negativo tem sido a tônica do comportamento humano. Uma ocorrência ruim tem o dom de estragar o dia inteiro da gente, por menor que seja. A gente amplia muito a repercussão de uma ocorrência ruim, mas não faz a mesma coisa com os acontecimentos bons, que normalmente são maioria. Essa atitude usual, foco na exceção, porque o ruim é a exceção, é um comportamento natural de defesa, bastante primitivo e comum. Mas acontece que a manutenção dessa atitude não faz bem para a gente. Pessoas que valorizam em excesso as coisas negativas tendem a ser amargas, pessimistas, ressentidas e rancorosas. Até agora a gente está falando de uma porção de coisas positivas, né? E que mesmo assim a gente normalmente não consegue identificar. Mas isso acontece de uma forma bem mais generalizada. Com frequência, a gente deixa de ver muitas coisas boas, muitos aspectos positivos nas situações em que a gente vive no cotidiano. E é interessante refletir e pensar um pouquinho sobre isso, né? Como a gente enxerga as coisas e os fatos ao nosso redor.
ou seja, como a gente percebe elas. Nem sempre o que a gente vê representa o panorama integral da situação. Normalmente, a gente costuma ver o que os nossos sentimentos querem enxergar. O nosso estado mental acaba sendo o grande condicionante da direção do nosso olhar. Por exemplo, se a gente gosta de alguém, a gente só vê coisa legal nela. Os aspectos positivos, as virtudes. Por outro lado, se a gente não gosta de alguém, a gente só vê defeito, não é verdade? De um modo geral, cada um de nós vê aquilo que deseja ver, ainda que isso aconteça de forma imperceptível. Acontece que esse olhar parcial e as atitudes que deles resultam acabam condicionando a nossa realidade. Se meu estado interior se inclina para enxergar os aspectos negativos de uma situação, dificilmente eu vou conseguir enxergar além do que eu estou querendo ver, perdendo de vista as outras possibilidades, os outros aspectos dessa situação. Se a gente levanta da cama e já espera ter um dia ruim, os nossos olhos procurarão o tempo todo ocorrências infelizes. E não será difícil encontrar elas, não, em função da sintonia mental que a gente já tinha pré-estabelecido. A gente está sempre sintonizado mentalmente com o ambiente que rodeia a gente. As nossas ondas mentais vão sintonizar sempre com receptores e emissores afins. Cada um de nós vai receber o retorno correspondente àquilo que emite. Por isso que a atitude de alegria, gratidão e otimismo, além de entusiasmo, estabelece em nossa volta um ambiente que vai favorecer muito os nossos esforços para atingir os nossos objetivos. Se a gente adota uma postura de vida baseada na alegria e na gratidão, a vida tenderá a nos retribuir com abundância. Mas se a gente se fixa na queixa, na reclamação, a vida também vai responder no mesmo tom. Isso é o que queria dizer Jesus num trecho contido na parábola dos talentos, onde ele diz, é uma passagem meio polêmica, né? Ele diz assim, aquele que tem mais será dado. Aquele que não tem, o pouco que tem será tirado. Nossa, que injustiça. Não. É a mais pura realidade. Para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, o pouco que tem será tirado. Não no sentido, vamos imaginar isso no sentido bíblico, tá legal? O que ele quer dizer é que aquele que reconhece o que tem e é grato e usa com sabedoria, mais lhe será acrescentado. Porque isso atrai mais coisa boa. Mas aquele que não reconhece o que tem, acabará perdendo aquilo que lhe tinha sido concedido, até porque ele não valorizava, nem cuidava. Isso é o que Jesus quis dizer com aquela frase, aquele que mais tem, mais será dado, e aquele que não tem, pouco que tem, lhe será tirado. Na verdade, não vai ser tirado, ele mesmo vai perder. Naquele livro que serve como inspiração para essa reflexão, no livro Fonte Viva, tem um trecho muito bacana, que diz, ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os companheiros da luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É preciso acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete nesse drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa e sem desânimo. Porque a experiência é o que ela é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão da luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. Lembra daquela definição de fé que eu falei. E no propósito real da nossa existência, que é crescer, evoluir espiritualmente. Isso através das nossas vivências e experiências, ou seja, através do aprendizado que ela nos proporciona. A grande questão é obedecer a Deus, amando
e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, sabe que todas as criaturas e situações do caminho são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos de amor e de sabedoria, se aceitarmos a lição que o Senhor nos oferece a cada instante. Por isso, gente, apesar, é verdade, hoje, nos dias de hoje, o mundo está atravessando sérios problemas. Problemas esses que foram cultivados pela humanidade com muito carinho e zelo, pelos quais agora a gente está tendo que passar e ultrapassar e superar. Que esse aprendizado tão importante e doloroso que a gente está tendo, né, possa realmente se fixar nos nossos corações e nas nossas mentes. Que a gente possa pôr em prática aquela máxima mais importante que Jesus nos deixou: amar ao próximo como a si mesmo. E fazendo isso, a gente ama a Deus acima de tudo. Porque a gente ama a Deus na projeção do amor às suas criaturas. Desenvolver o amor por si, lutar contra esse vazio que toma conta da existência, das nossas existências, é descobrir esse amor e também poder ter aquilo para dar. Porque ninguém dá o que não tem e todo mundo só dá alguma coisa que acha legal. E tem que ter isso dentro de você, alguma coisa de bom dentro de você. Tem que encontrar essa coisa boa dentro de você. Se a gente pensar em tudo que a gente tem, tudo que já conseguiu, tudo que já recebeu, tudo que conquistou, tudo que já superou, a gente vai ver que tem muitos motivos para se alegrar e agradecer, mesmo com os problemas e dificuldades do momento. Como dizia Chico Xavier, ele tinha uma plaquinha no quarto dele: isso vai passar. As coisas boas passam e vêm novas. As coisas ruins também vão passar. Tá? A gente, assim, lembrando de tudo que a gente dispõe, que a providência divina nos concede, nos felicita, a gente vai ver que a gente, além de ter muito que agradecer pelo que se alegrar, a gente vai encontrar muito mais força para superar os desafios que a gente encontra normalmente nossa jornada evolutiva. Para concluir a nossa reflexão, eu gostaria de deixar com vocês uma espécie de exercício-desafio, que é para ajudar a fixar aquilo no qual a gente conversou agora de noite. Vamos imaginar. Imagine se a gente acordar amanhã só com aquilo pelo que a gente se alegrou e agradeceu no dia de hoje. Eu desejo a todos uma ótima assistência, um ótimo trabalho, que a paz e o amor do Mestre Jesus continuem nos envolvendo e nos sustentando nessa travessia tão complicada e dolorosa, e que a gente possa realmente aprender com tudo isso que está acontecendo. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Boa noite. Legal. Sempre é um prazer ter você em nosso convívio. Muito enriquecedor as suas palavras.